Eu não nasci pronto. Eu não nasci rico. Eu não nasci especial. E talvez você também não. Mas existe algo que muda tudo. Uma escolha, uma decisão, um ponto de virada. E foi isso que fez a minha vida sair do nada, do zero absoluto, para o sucesso. Se essa mensagem tocar você, se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe. Não porque eu quero números, mas porque isso pode mudar a vida de alguém que hoje está no fundo do poço, assim como eu já estive. Agora, escute com atenção, porque o que você vai ouvir aqui é real, cru, sem filtros, sem frases bonitas de livro de autoajuda. É a verdade de quem saiu do nada e decidiu nunca mais voltar. Eu lembro exatamente daquele quarto, 4 paredes frias, um colchão velho no chão e o silêncio. O tipo de silêncio que não traz paz, mas sufoca. Um silêncio pesado, um silêncio que grita, um silêncio que pergunta: é só isso que você vai ser? Eu acordava todos os dias com esse peso, sem energia, sem esperança, sem futuro. E a pior parte não era a falta de dinheiro, não era a geladeira quase vazia, não eram as contas atrasadas, era a sensação de ser invisível, de ser um fracasso ambulante. As pessoas olhavam para mim, mas ninguém realmente me via. E eu também não queria ser visto. Eu me escondia, eu me calava, eu fingia que estava tudo bem, mas dentro de mim, eu estava morrendo. Você já se sentiu assim? Como se carregasse um peso nos ombros, um fardo que ninguém entende? Como se o mundo inteiro estivesse andando e você estivesse preso no mesmo lugar? Esse era o meu zero, o fundo do poço, o lugar em que você não vê saída. E eu estava convencido de que era ali que eu iria morrer. Eu era especialista em desculpas. Talvez você também seja. Eu dizia para mim mesmo: eu não tenho oportunidades. Eu não conheço as pessoas certas. Eu não tenho dinheiro para começar. Eu não tenho sorte. Mas sabe o que tudo isso era? Mentira, auto-engano, preguiça disfarçada. A verdade é dura. Ninguém vai aparecer para salvar você. Ninguém vai entregar sucesso na sua porta. Ninguém vai acreditar em você, até que você acredite primeiro. E eu demorei anos para entender isso. Anos me escondendo atrás de desculpas. Anos culpando os outros. Anos me afundando cada vez mais. Até que chegou o dia em que tudo quebrou. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma noite comum. Mais uma noite qualquer, de frustração e silêncio. Eu estava sentado no escuro, com a cabeça pesada, com a alma cansada, e de repente, eu comecei a chorar. Mas não era um choro leve, era um choro de desespero, de quem já não aguenta mais. Ali naquela noite, eu entendi. Ninguém ia me salvar. Ninguém ia sentir pena. Ninguém ia me dar a mão. Se eu quisesse sair dali, seria eu contra o mundo. E naquele momento, eu decidi. Eu não sabia como. Eu não sabia quando. Eu não sabia nem por onde começar. Mas eu sabia de uma coisa. Eu nunca mais seria o mesmo. Essa decisão foi a mudança. O ponto de virada. O instante em que eu deixei de ser vítima e me tornei autor da minha história. Mas a decisão sozinha não basta. Você pode decidir hoje e amanhã acordar e fazer tudo igual. Eu sabia disso. Então eu me forcei a dar um primeiro passo. Um pequeno passo. Ridiculamente pequeno. Eu desliguei o celular ao acordar e sentei em silêncio. 10 minutos, sem música, sem internet, sem distração. No começo parecia tortura. Minha mente gritava. Eu lembrava das contas, das dívidas, dos problemas. Mas eu fiquei ali e algo aconteceu. Eu percebi o caos dentro da minha própria mente. O barulho, a confusão, a ansiedade. E pela primeira vez, eu comecei a observar. Eu comecei a entender que eu não era os meus pensamentos. Eu era aquele que podia escolher no que pensar. Foi nesse silêncio que eu descobri a chave. Se eu dominasse minha mente, eu dominaria minha vida. Esse foi o primeiro hábito, a primeira mudança real. E dali em diante, tudo começou a mudar. Mas a luta não foi contra o mundo. Foi contra mim mesmo. O meu verdadeiro inimigo não era o governo. Não eram as pessoas. Não era a falta de dinheiro. Era eu. Era a minha preguiça. Era a minha procrastinação.
Era o meu perfeccionismo. Era o meu medo de falhar. E talvez esse seja o seu inimigo também. Sabe o que é pior? Esse inimigo veste máscaras. Ele se disfarça de vou começar amanhã. Ele se disfarça de eu ainda não estou pronto. Ele se disfarça de quando eu tiver mais tempo, eu começo. Mentiras. Todas mentiras. E eu acreditei nelas por anos. Até perceber que o tempo não espera. E que o amanhã nunca chega. Foi quando eu fiz a promessa para mim mesmo. Eu vou agir. Mesmo com medo. Mesmo imperfeito. Mesmo sem saber o que vai acontecer. E essa promessa me salvou. Quando você decide mudar, o mundo não aplaude. O mundo critica. O mundo zomba. O mundo tenta puxar você de volta. Eu perdi amigos. Eu perdi pessoas. Eu ouvi risadas. Eu ouvi comentários. Olha só quem pensa que vai dar certo. Você não é capaz. Isso não é para gente como você. E sabe o que eu fiz? Usei tudo como combustível. Cada crítica era mais um motivo. Cada dúvida era mais energia. Cada risada era mais força. Porque eu entendi. Ninguém acredita até que você prove. E quando você prova, ninguém mais pode negar. Aos poucos, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já não me reconhecia. O cara preguiçoso, o cara que desistia, o cara que se escondia, estava morrendo. E um novo eu estava nascendo. Um eu com disciplina, um eu com clareza, um eu com fome. E quanto mais eu alimentava essa chama, mais ela crescia. Eu ainda não tinha chegado ao sucesso, mas pela primeira vez, eu sabia que era possível. Eu não estava mais no zero, eu estava em movimento. E movimento é vida. O silêncio foi o início, a decisão foi a faísca. Mas o fogo só cresceu quando os hábitos mudaram. E é isso que eu quero revelar agora. Não segredos mágicos, não fórmulas instantâneas, mas os hábitos que, um por um, me arrancaram do fundo e me levaram para o topo. Preste atenção, porque se você absorver e aplicar, a sua vida também nunca mais será a mesma. 10 minutos por dia. Parece pouco, mas foi o suficiente para quebrar correntes. No silêncio, eu descobri o caos que me habitava. No silêncio, eu vi a verdade que eu evitava. No silêncio, eu comecei a me reconstruir. E logo percebi. A maioria não aguenta ficar sozinha com a própria mente. Por isso, fogem. Fogem para o celular. Fogem para séries. Fogem para vícios. Mas quando você encara a si mesmo, você se torna invencível. Esse hábito foi meu alicerce. Sem ele, nada do que veio depois teria funcionado. Eu não comecei correndo maratonas. Eu não comecei lendo 10 livros por mês. Eu não comecei transformando tudo de uma vez. Eu comecei pequeno, ridiculamente pequeno. Arrumar a cama, beber um copo de água ao acordar, ler 5 páginas, fazer 10 flexões, coisas que qualquer um pode fazer. Mas sabe o que acontece? Essas pequenas vitórias constroem confiança. E confiança constrói disciplina. E disciplina constrói caráter. Foi assim que eu deixei de ser refém da preguiça. Foi assim que eu dei os primeiros passos. Sucesso não combina com distração. E eu era um viciado em distrações. Redes sociais roubavam minhas horas. Amigos me puxavam para festas. Conversas inúteis sugavam minha energia. Até que um dia, eu cortei. Sem piedade, sem dó. Eu bloqueei notificações. Eu desliguei a TV. Eu me afastei de quem não somava. Doeu. Foi solitário, mas foi necessário. E logo eu percebi. Quando você se concentra, o mundo se abre. O foco foi a lâmina que cortou tudo que me prendia. E com essa lâmina, eu comecei a esculpir meu futuro. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo. E eu investi esse tempo em conhecimento. Livros se tornaram meus amigos. Mentores se tornaram minha bússola. A prática se tornou meu campo de batalha. Eu lia histórias de quem venceu. Eu estudava estratégias de quem construiu. Eu absorvia lições de quem já tinha feito o caminho. E cada página, cada conversa, cada experiência era um tijolo a mais na construção do meu sucesso. A ignorância é cara, e eu paguei esse preço por muito tempo. Mas quando decidi aprender, o jogo virou. Eu era escravo do perfeccionismo.
sempre esperando o momento certo, sempre planejando demais, sempre adiando o começo. E sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Anos desperdiçados, até que eu decidi, eu vou agir. Errado se for preciso. Imperfeito, mas em movimento. E foi isso que me diferenciou. Enquanto muitos esperavam, eu já estava no campo de batalha. Eu errei mais que a maioria, mas também aprendi mais e conquistei mais. Porque a verdade é simples. Quem age imperfeito, vence quem nunca age. Você não pode vencer a vida se está sempre cansado. E eu estava. Noites mal dormidas, alimentação desleixada, sedentarismo. Meu corpo era um inimigo, minha mente uma prisão. Até que eu mudei. Eu comecei a treinar. Eu cuidei da alimentação. Eu respeitei meu sono. E meu corpo virou combustível. Minha mente ficou afiada. Minha alma ganhou fogo. Energia é a base de tudo. Sem energia, não há foco. Sem energia, não há disciplina. Sem energia, não há sucesso. Eu achava que podia vencer sozinho. Mas sozinho, eu andava em círculos. Até que eu percebi. Você é a média das pessoas ao seu redor. Se anda com fracos, se torna fraco. Se anda com fortes, se torna forte. Então, eu escolhi. Me afastei de quem me puxava para baixo e busquei quem me puxava para cima. Mentores, parceiros, amigos de verdade. Essa escolha acelerou tudo, porque ninguém vence sozinho. E quem diz que vence, mente. No meio da caminhada, eu poderia ter desistido, mas eu encontrei duas chaves: gratidão e visão. Gratidão pelo que eu já tinha, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse quase nada. E visão do que eu ainda queria, do futuro que eu iria construir. Essas duas chaves me mantiveram firme. Gratidão me deu paz. Visão me deu força. Sem elas, eu teria parado. Com elas, eu continuei. No fim, não foi sobre um golpe de sorte. Não foi sobre um momento mágico. Foi sobre consistência. Todos os dias. Pequenos passos. Repetição. E a repetição virou hábito. E o hábito virou identidade. E a identidade virou destino. Essa é a verdadeira mudança. Não é um dia que transforma a sua vida. São 1000 dias. São 10.000 dias. São escolhas diárias. Consistência é a chave. Mas não se engane. O sucesso cobra caro. Ele cobra noites de sono. Ele cobra lágrimas. Ele cobra solidão. Ele cobra de você mais do que você acha que pode dar. Mas quando você paga o preço, ele te devolve multiplicado. E foi isso que aconteceu comigo. Houve dias em que eu quis desistir. Dias em que o peso parecia insuportável. Dias em que eu caí. Mas cada queda me ensinou. Cada dor me fortaleceu. Cada derrota me preparou. Eu me lembro de um cliente que me humilhou. Eu me lembro de um amigo que riu de mim. Eu me lembro de portas fechadas na minha cara. E eu usei cada lembrança como combustível. Enquanto eles riam, eu crescia. Enquanto eles duvidavam, eu construía. Enquanto eles dormiam, eu trabalhava. E foi assim que o jogo virou. Aos poucos, a vida começou a responder. Oportunidades surgiram. Dinheiro entrou. Respeito chegou. E eu percebi. Não era o mundo que tinha mudado. Era eu. Eu não esperava mais sorte. Eu criava oportunidades. Eu não pedia mais aprovação. Eu conquistava respeito. Eu não fugia mais dos desafios. Eu os enfrentava. Esse foi o renascimento. O momento em que eu deixei de ser vítima e me tornei autor da minha história. Silêncio. Você consegue ouvir? É o som da vitória. O som da mudança. O som da vida que um dia parecia impossível, mas que hoje é real. Eu quero que você entenda. O que eu conquistei não foi sorte, não foi destino, não foi presente de ninguém. Foi o resultado inevitável de escolhas inevitáveis. E é isso que você também pode ter. Primeiro, vieram as pequenas vitórias, as contas pagas em dia, a comida na mesa, a dignidade de não depender de ninguém. Depois, vieram as conquistas maiores, o negócio crescendo, o dinheiro entrando, as portas se abrindo. E então, veio o respeito. De quem duvidava, de quem ria, de quem achava impossível. Hoje, eu não vivo mais preso ao medo. Eu não dependo da aprovação alheia.
Eu não me arrasto atrás de migalhas. Eu construí algo sólido. Eu levantei meu império. E eu sei que ninguém pode tirar isso de mim. Mas o que mais importa não é o que o mundo vê, é o que eu sinto por dentro. Paz, clareza, confiança. Eu acordo e sei para onde estou indo. Eu acordo e sei quem eu sou. Eu acordo e sei que nada pode me parar. Esse é o verdadeiro sucesso. Não apenas dinheiro, não apenas fama, mas a certeza de que você domina a sua vida. Se eu pudesse olhar nos seus olhos agora, eu diria 3 coisas. Primeira, assuma a responsabilidade total. Pare de culpar seus pais. Pare de culpar o governo. Pare de culpar o passado. Sua vida é sua e ninguém vai te salvar. Segunda, pague o preço. Vai doer? Vai cansar? Vai parecer impossível, mas cada gota de suor vai valer a pena. Terceira, não desista. Porque o que separa fracassados e vencedores não é talento, não é sorte, é persistência. Quem aguenta, vence. E você pode aguentar. Um dia, todos nós vamos partir. Tudo que você tem vai ficar. Tudo que você acumula vai desaparecer. O que resta é o que você construiu dentro de si e o impacto que você deixou nos outros. Eu não quero ser lembrado por coisas materiais. Eu quero ser lembrado como alguém que venceu e mostrou aos outros que também podiam vencer. Esse é o meu legado. E pode ser o seu também. Agora, eu olho para você. Sim, você que está ouvindo. Eu não sei onde você está. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei quantas vezes você já pensou em desistir. Mas eu sei de uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma chama. Ela pode estar fraca, ela pode estar quase apagada, mas ela ainda existe. E se você cuidar dela, ela vai se tornar um incêndio e vai queimar tudo que tenta te prender. Então ouça com atenção. Você não é vítima. Você não é fraco. Você não é limitado. Você é capaz. Você é forte. Você nasceu para vencer, mas apenas se decidir. A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. E se essa mensagem fez sentido para você, então não aguarde só para si. Se inscreva, deixe o like, comente sua visão, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque juntos nós podemos despertar uma geração que não aceita ser escrava, uma geração que não aceita ser medíocre, uma geração que vai do zero ao sucesso.